Eu vou trazer aqui um pouco do ponto de vista da política externa do Império, do Norte global, da matriz imperial, para usar os termos aí de Muniz Bandeira, digamos assim. Grande Muniz Bandeira, esse foi dos grandes. Olha, qual que é a ideia? Olhando para a política externa do governo Trump, há algumas hipóteses. Não há certezas que podem ser moldadas. Há uma certeza e duas hipóteses. Vamos colocar assim. Qual que é a certeza que nós temos? A certeza é que a política externa de Trump, ela vai ser e ela é exercida pela força. Isso não significa que ela seja exercida pela guerra. São coisas distintas. Trump, ele traz a política do big stick, né, do porrete, como se diz lá no Roosevelt usava isso, né? O primeiro Roosevelt, Theodore Roosevelt, foi tio do segundo Roosevelt, do Franklin Delano Roosevelt, esse é o grande estadista. Mas o primeiro Roosevelt da virada do século, não, o primeiro presidente dos Estados Unidos no século XX, Theodore Roosevelt, ele usava duas imagens. A imagem do porrete, que chama Big Stick, e da cenoura. E nessa política, né, o Trump é como se ele abandonasse a cenoura, ou ele abandona de fato a cenoura, as migalhas de benesses para os aliados e para aqueles que o seguem, e exercesse pura e unicamente a política da força, evitando recorrer à guerra. Então, é a força sem a guerra. Até porque, paradoxalmente, quanto mais o sujeito tem que recorrer à guerra, menos força ele tem. Então é sempre apresentar o porrete. Olha, o porrete está aqui, o porrete está aqui. Então, essa é uma certeza. Uma das implicações que nós vemos isso, que nós vamos discutir aqui hoje, é que os democratas já acusavam isso durante as eleições contra Trump, e agora isso já estava presente também no primeiro governo Trump, de 2017, quando ele foi eleito, mas agora isso fica mais potencializado e mais cristalino, que é a política de respeitar os inimigos, respeitar as grandes potências adversárias, concomitantemente em que os Estados Unidos rifam seus aliados. Isso está desenhado nesse momento. A grande derrotada dessa guerra, em um primeiro momento, dessa guerra de proxy, de procuração na Ucrânia, em um primeiro momento, é a Europa. Claro que a Ucrânia é a maior vítima. Mas a Europa, que agora se mostra abandonada por Washington. E, portanto, vê como o seu grande protetor desde a Segunda Guerra Mundial, desde o final da Segunda Guerra Mundial e desde o final da Guerra Fria, em que os Estados Unidos assumem a segurança europeia nessa ordem internacional liberal que foi projetada desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa se vê vulnerável. E mais, se vê impelida pela primeira vez a conseguir adquirir uma soberania militar. É o discurso da Ursula von der Leyen, que acaba de declarar um projeto de investimento de 800 bilhões numa nova corrida armamentista na Europa para poder entrar na guerra protegendo a Ucrânia. Então, há muitas implicações, há muitos elementos. Frase de Ursula von der Leyen, abre aspas, estamos diante de uma nova corrida armamentista, fecha aspas. Claro, essa corrida já começou faz tempo, começou desde 14, pelo menos. Se identificou Maidan, Euromaidan e anexação da Crimeia. Se intensificou desde 22, com as operações especiais russas na Ucrânia. É uma corrida armamentista e agora ela parece ganhar um novo tom com a postura de Trump. E aí tem dois cenários que vão se desenhar. Um, que vem de Washington, né, os dois vêm de Washington, é que se tem falado de uma espécie de nova IAL. Um cenário tripolar, em que se sentam à mesa Trump, Xi Jinping e Putin. E o mundo volta a ser dividido em velhas zonas de influência e velhas zonas de interesse, como foi no século XIX, entre as grandes potências, e parte do século XX.
A Rússia fica com a sua zona de influência direta, ali na Europa Oriental, sobretudo, os Estados Unidos na América, América Central, América Latina, América para os americanos. A Rússia ficaria com o Mar do Sul da China e Taiwan, que particularmente acho difícil, né, que os Estados Unidos respeitem essa zona de influência. E o resto do mundo, né, na África, outras partes da Ásia, a disputa de poder entre as grandes potências. Mas, mais ou menos, esse é o desenho. Então, ou seja, qual que é a ideia? O governo Trump reconhece o declínio dos Estados Unidos, diferente do que os democratas faziam. Vem que não é mais possível um poder global, em dimensões globais, realmente, de como eles atingiram pós-Guerra Fria, e volta a dividir o mundo em zonas de influência entre as grandes potências. A Rússia, a China e o próprio Estados Unidos. Esse é um cenário que tem se desenhado. É isso que tem se chamado de uma nova alta. Eu não tenho certeza, eu tenho desconfianças com relação a esse cenário. É um cenário que está aí. Um outro cenário, que me parece, esse sim, mais plausível, é um movimento também a partir do declínio americano, que a administração Trump, de alguma maneira, reconhece, diferente, mais uma vez, dos democratas, que acham que o poder global americano é infinito, era infinito e eterno, e provocavam ainda mais a sua erosão, é que Trump, que também provoca a erosão do poder americano, refando os seus aliados, ele faz o jogo de tirar a força dos Estados Unidos da Rússia, da guerra na Ucrânia, da contenção russa, embora saiba que a Rússia não é parceira ou aliada dos Estados Unidos, né? Digamos, todo o histórico entre Estados Unidos e Rússia, mas cuja Europa, digamos, é o principal, tem como principal temor a Rússia, mais do que os Estados Unidos, por questões históricas, por questão de ter um grande inimigo, por questões que remetem às guerras napoleônicas, que remetem à derrota de Hitler, à derrota na Segunda Guerra Mundial. Mas o ponto é, vou ser objetivo, que Trump percebe, e o governo Trump percebe, que é preciso jogar todas as forças na contenção chinesa. É disso que se trata. Então eles pegam todas as forças que eles têm, espalhadas ao longo do mundo, e que hoje estão concentradas nessa proxy war, que é a doutrina Brzezinski, aplicada por Biden, e agora se trata de jogar tudo contra a China. Mais do que a nova alta, me parece que a guerra global contra a China é mais, digamos, a estratégia mais palpável, embora os dois cenários estejam de acordo. Bom,